Agosto é o prazo final para que todos os lixões sejam extintos no Brasil. É o que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma subcomissão do Senado, ligada à Comissão de Meio Ambiente, acompanha a implantação dessa política. 3.000 lixões deverão dar lugar a aterros sanitários, mas o Ministério do Meio Ambiente reconhece que os resultados obtidos até agora estão longe das metas estabelecidas em 2010, quando a lei foi aprovada. Eu vou conversar agora com a consultora do Senado, Carmen Raquel Faria. Bom dia, Carmen. Bom, terminada essa etapa das audiências públicas na subcomissão, a senhora acha possível que apareça no relatório um pedido para alteração dos prazos de fechamento dos lixões? Bom dia, Carla. A questão de prorrogação dos prazos foi levantada nas audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Resíduos Sólidos e a opinião praticamente unânime de todos os expositores é que não se deve reabrir, não se deve questionar esses prazos, não deve haver uma prorrogação. Com poucas exceções, todos pleitearam isso, né? O representante da Conferência Nacional dos Municípios foi praticamente o único que, então, sugeriu o adiamento destes prazos. Mas a preocupação não seria agora com os aterros sanitários, porque para fazer essa migração de lixões para aterros, algumas etapas teriam que ter sido concluídas, como a própria coleta seletiva? A competência para coletar e tratar e dar o destino final dos resíduos sólidos pela Constituição de 1988 é dos municípios, né? Então, os municípios é que têm essa competência, essa obrigação. A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que os municípios façam planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, onde eles vão diagnosticar a situação dos resíduos sólidos no seu município, vão prever coleta seletiva, vão estabelecer como é que essa coleta seletiva vai ser feita, porque o que é que a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê? A lei, ela mudou paradigma e digamos assim, a coluna vertebral dessa lei seria a não geração de resíduos sólidos, o reaproveitamento dos resíduos gerados, a reciclagem dos resíduos, o tratamento e, por fim, aqueles resíduos que não puderem mais ser reaproveitados, reutilizados, reciclados, aí sim eles iriam para os aterros sanitários, seriam os rejeitos. A diferença, então, fundamental entre resíduos e rejeitos. Resíduos é tudo aquilo que nós podemos, então, dar um reaproveitamento, mediante a reciclagem, por exemplo. E rejeitos é aquilo que, no momento, não temos como reaproveitar, como reciclar, e vão para os aterros. A coleta seletiva é uma etapa aí para você, então, exatamente separar os lixos, aí a população vai participar, acondicionando de forma correta isso, para então você ter esse encaminhamento para reciclagem, etc. A própria Confederação Nacional dos Municípios, como a senhora citou, já está pedindo uma extensão desse prazo para a elaboração dos planos técnicos. Afinal, 18% dos municípios, segundo o Ministério do Meio Ambiente, conseguiram concluir esse plano técnico. A senhora, qual seria a alternativa, então, numa situação dessa? A grande parte dos municípios, né, ainda não concluiu os seus planos e entende-se porque nós sabemos que os municípios têm questões de dificuldade de orçamento, dificuldades técnicas, né? Então, essa é a razão pela qual a Confederação Nacional dos Municípios está solicitando esse adiamento do prazo. Mas, ao mesmo tempo, a própria Confederação nos apresentou, durante a audiência pública, uma experiência muito exitosa no estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas, praticamente todos os municípios, 58 municípios, fizeram seus planos. Como? Houve uma parceria entre a Associação de Municípios do Estado e a própria Confederação, né? E eles, com aporte de recursos financeiros do governo do Estado do Amazonas, eles fizeram esses seus planos. Então, isso é uma coisa que a gente questiona. Se o Estado do Amazonas, um Estado com todas as suas peculiaridades, dificuldades, etc., conseguiu elaborar esses planos, com essa parceria e com uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, isso seria um caso de se pensar e talvez de se recomendar
que a própria confederação, né, replicasse esses modelos em outros estados, certo? Então, nós entendemos a dificuldade dos municípios de elaborarem os seus planos, mas a simples prorrogação do prazo não é garantia de que daqui a 2 ou 3 anos eles tenham conseguido fazer esses planos, né? Porque esses planos são primordiais para você poder implementar a política. E mais, esses planos são necessários para que os municípios façam jus, pleiteiem recursos federais para a implementação dos planos, ou seja, para fazer os seus aterros e outras ações da política. E sobre a logística reversa, nesses 4 anos da lei, como que ela tem sido aplicada? O que é a logística reversa? A logística reversa, a lei trouxe uma outra inovação muito grande, que é o princípio da responsabilidade compartilhada. Todos têm responsabilidade em relação à questão do lixo. Uhum. Não é só o poder público, federal, estadual, municipal, mas é o consumidor, sou eu, você, são as indústrias, são os comerciantes, todos eles têm responsabilidade nessa cadeia. E, então, aí nós temos a chamada responsabilidade pós-consumo, ou seja, a indústria, ela é, pelo princípio do pós-consumo, a indústria ela é obrigada a dar uma destinação final adequada para os resíduos decorrentes dos seus próprios produtos, né? O que vem a ser os sistemas de logística reversa? Então, explicando de uma forma bem fácil, é uma cadeia onde eu, consumidor, um resíduo de um eletroeletrônico, por exemplo, eu vou encaminhar isso aqui para postos no comércio. Os comerciantes vão devolver isso para a indústria e a indústria vai dar o destino final. Então, é o retorno. Então, isso é que é a logística reversa. Só para finalizar, uma última pergunta. Rapidamente, como seria feito com os medicamentos? Os medicamentos já está sendo estudado, o Ministério do Meio Ambiente já tem um estudo todo para incluir os medicamentos nesse sistema da logística reversa. Então, para exatamente você ter como descartar e não ficar guardando em casa, ou pior, depositando no saco de lixo ou no esgoto, né? Muito obrigada pela entrevista, consultora. Eu é que agradeço a vocês.